Filmes e séries sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente tem as pencas por aí, tem um monte, a gente já conhece várias, né? Filmes ganharam Oscar falando sobre esse conflito, séries também já ganharam Emmys, né? Falando sobre tudo isso. E a Netflix também tem algumas coisas relacionadas a esta época no seu catálogo. Tá estreando agora uma série chamada The Liberator, uma série em 4 partes, que por si só, no que diz respeito pelo menos à sua técnica, é uma coisa que a gente pode chamar de revolucionária. A gente vai falar sobre esta série aqui neste vídeo agora. Se você quiser saber mais sobre The Liberator, fique com a gente. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você para se inscrever aqui no canal. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E também a gente está nas redes sociais, a gente está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram. Se você quiser e puder, dá uma olhadinha lá e segue a gente. Essa série The Liberator, ela pode ser chamada revolucionária, como eu falei no começo do vídeo, porque ela usa uma técnica nova. É porque, na verdade, você assiste pensando que é uma animação, mas realmente é atores que depois foram transformados em animação. É uma técnica nova chamada Trioscope. Claro que já existem outras técnicas anteriores, né, que fazem essa mistura de live action com animação, mas agora parece que chegaram num híbrido que é muito mais palatável para a gente poder assistir. E realmente, em The Liberator é uma coisa que fica bem visível, né? Que é uma mistura muito boa, muito bem feita, e isso faz também com que as temáticas dessa série acabem ficando até um pouco mais grandiosas, porque imagina-se, né, que você fazer uma série sobre a Segunda Guerra Mundial custa um dinheiro muito grande, porque você tem que recriar batalhas, você tem que recriar lugares, né, tipo lá as trincheiras, os lugares destruídos e tal. Não é todo mundo que é Steven Spielberg que tem cacife para poder bancar a reconstrução de uma cidade como ele fez lá em O Resgate do Soldado Ryan. Então, aqui, a ideia de fazer uma animação misturada com live action funciona muito bem, porque permite que a gente tenha aquela coisa da profundidade humana, né, com toda a atuação dos atores, misturada às batalhas que são feitas através de animação, e essa mistura acaba sendo muito boa. Esse já é o primeiro ponto que a gente precisa comentar aqui a respeito desta série em 4 partes que já está na Netflix. Sobre a história em si, a gente acompanha a trajetória de um cara chamado Felix Sparks. É uma história real, inclusive. Ele liderou um batalhão que foi chamado de Thunderbirds dentro da Segunda Guerra, e lá eles passaram 500 dias em combate. Só que esse batalhão dele é formado por pessoas diversas, né? Tipo, pessoas que anteriormente poderiam ser consideradas preconceituosas, são pertencentes a minorias. Então, todas essas pessoas, elas acabam se unindo através de um bem comum, que é derrotar o mal, que é representado, né, na Segunda Guerra Mundial pelo famoso eixo do mal, que é a Alemanha, o Japão e a Itália. Então, The Liberator, né, com tudo isso que a gente falou, é uma série que você já deve ter percebido. Ela fala do macro, né, que é as coisas, né, a respeito da Segunda Guerra Mundial, as batalhas e a luta do bem contra o mal, que é os aliados contra o eixo do mal, e também a visão micro, que é a visão dos personagens, aquela visão dos soldados, que são aquelas gotinhas do oceano que formaram ali os batalhões que combateram o exército de Hitler, de Mussolini e também lá do imperador do Japão, cujo nome acabei de me esquecer. A história, o enredo, né, dessa série, que fala lá do Capitão Felix, que está comandando os Thunderbirds, ele na verdade foi criado para mostrar pra gente que as pessoas podem superar suas diferenças pessoais para se unir em volta de um bem comum, de uma história maior, que é livrar o mundo de personagens nefastos e ditadores, né, como Hitler foi, Mussolini foi. A gente vê em alguns episódios que essas pessoas que formam o batalhão, elas são pessoas que anteriormente, principalmente naquela época dos anos 30, 40, que existia muito preconceito, são pessoas que acabaram se unindo e superando essas questões, que depois da guerra, que a guerra acabou e veio as outras gerações, isso acabou aumentando por conta dessa primeira parte, desse primeiro passo que foi dado lá durante o conflito da Segunda Guerra, que é a superação, principalmente a superação do racismo. Logicamente, o racismo não acabou, o racismo continua, o racismo ainda está aí, né? As pessoas ainda sofrem com isso, principalmente a população negra, a comunidade LGBT, mas todas essas pessoas, elas tiveram na Segunda Guerra também, não foram excluídas da Segunda Guerra, e elas têm aí essa história contada aqui em The Liberator, que é uma história em que lá nos anos 30 e 40 uma pessoa branca
e convivendo ou tendo amizade com uma pessoa negra era uma coisa muito mal vista. Olha pra você ver como as coisas são, né? Tipo, há muito tempo atrás, tipo, lá no começo do século, isso era uma coisa praticamente impensável. E na guerra, isso começou a ser quebrado e foi visto em reflexo nos anos posteriores à guerra. Mais uma vez, lembrando, o caso do George Floyd, por exemplo, lá nos Estados Unidos, sempre está lembrando pra gente que o racismo ainda não acabou. Ele existe e precisa ser combatido ainda, mas, pelo menos, houve alguns avanços em relação ao que era a sociedade lá no começo do século. Então, nesta série em 4 partes, o que a gente tem é um foco nos dramas pessoais dos soldados e também em toda a relação da guerra, né? Daquela coisa dos pequenos detalhes da guerra, que são as decisões que são tomadas pelos generais, pelos capitães, para poder avançar em cima do exército inimigo, e a gente vê essas batalhas acontecendo, pessoas morrendo, são cálculos de guerra que são tomados em alguns momentos, sabendo que aquelas pessoas iriam morrer, mas pensando em uma estratégia para conseguir vencer o inimigo, que no caso é o eixo do mal. Então a gente tem esses pequenos detalhes que são mostrados, e foi interessante, como eu falei no começo, mostrar isso em forma de animação, porque em primeiro lugar você consegue economizar um dinheirão com construção de set, e também porque fica muito mais estilizado, mais bonito. E essa animação, como eu falei também, ela ficou muito melhor do que as outras tentativas de fazer a rotoscopia, por exemplo, né, de fazer, pegar os atores e transformá-los em animação. Aqui agora a gente tem uma coisa muito mais bacana de se ver, não fica agressivo aos olhos e funciona muito bem essa integração. Então, tecnicamente, The Liberator já é uma grande série, uma coisa que precisa ser assistida, e pessoalmente falando, eu gosto de temas relacionados à Segunda Guerra, principalmente no período final, né, quando os aliados tiveram a inclusão aí dos Estados Unidos por conta de Pearl Harbor, que aconteceu, e que foi o Japão que entrou lá nos Estados Unidos, bombardeou tudo lá, e eles entraram e terminaram a guerra rapidamente. Eu gosto bastante desse período final, quando Hitler capitula, né? Então aqui isso é mostrado muito bem, e eu acho que é uma série que vai satisfazer tanto as pessoas que gostam de história, quanto também aquelas pessoas que gostam apenas de uma série tensa, de uma série densa, porque tem coisas aqui que são de deixar as pessoas na ponta da cadeira, conta dessas situações muito pesadas que acontecem no decorrer desses 4 episódios. Pra mim, a melhor parte da Segunda Guerra é quando Hitler e Mussolini morrem. Sim. Hitler com um tiro na cabeça, Mussolini pendurado de ponta cabeça no meio da praça, com todo mundo, né, batendo nele. É assim que trata fascista. Fascista tem que tratar na porrada, não tem conversa. Tem esse negócio de, tem que relevar, tem que ver política. Não, você prega paz, você prega amor, não sei o quê. Sim, mas não com fascista. Não só os líderes, como também os seus apoiadores. Não tem essa, mas tem que perdoar as pessoas. Ninguém... Não. Enfim, chega. Pra nós, do canal 5 Tons, esta série merece 5 estrelas. É uma série imperdível que você precisa assistir, porque dá um olhar melhor, um olhar mais amplo a respeito do que foi a Segunda Guerra, faz a gente conhecer esse esquadrão, né, a infantaria lá, o Thunderbirds, e também tem aí essa mensagem de que o mundo precisa se unir para combater o mal, porque o mal está aí, e está aí ainda, né? A gente vê governos de ultradireita, e não vou citar nomes, mas a gente vê governos de ultradireita aí que estão ganhando espaço porque as pessoas estão achando que não, tem que ser tranquilo, não pode fazer isso. A Segunda Guerra Mundial mostra que precisa sim. Bom, é isso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente se vê. Um abraço e até logo.